Olá pessoal, eu sou Rafael Santana e este é mais um vídeo do canal Livro na Veia. É também o nosso segundo vídeo de leituras atuais aqui do canal. Eu vou transformar esse quadro numa espécie de bate-papo para sempre atualizar vocês a respeito dos livros que estou lendo e que em breve teremos comentários aqui no canal. E também sempre que tiver alguma coisa relativa ao canal para eu comentar com vocês, alguma novidade, alguma mudança, também trarei as informações nesses vídeos, certo? E uma das mudanças que está rolando aqui no Livro na Veia é a inclusão do, eu chamo de papum literário. Eu ainda não oficializei exatamente esse nome, mas é como eu internamente aqui, né, chamo os vídeos de até 5 minutos, em média ali 3 minutos, mas até 5 em alguns casos, onde eu apresento para vocês as sinopses de livros, tanto de lançamentos quanto de livros já lançados há algum tempo, livros de suspense, terror, aventura, ficção científica, mistério, drama, ficção histórica, esses gêneros que são os que a gente gosta mais, né? Tanto eu quanto vocês. Eu decidi criar esses vídeos tanto para o Livro na Veia se tornar uma grande fonte de informação sobre leitura, sobre literatura, né, livros desses gêneros, tá? Aqui você vai poder encontrar informação sobre qualquer livro possível desses gêneros. E muita gente acaba não assistindo os vídeos de resenha até o fim, muita gente nem assiste os vídeos de resenha, porque aquele livro específico não o interessa. Então a pessoa não vai ficar, sei lá, 15, 20, 25 minutos ouvindo o camarada aqui falar sobre um livro que não é da sua conta, né? Não é do seu interesse. Então, para deixar o conteúdo do canal o mais variado possível, eu decidi acrescentar esse tipo de conteúdo aqui no nosso canal Livro na Veia. Teremos as resenhas toda segunda e sexta, sempre no horário de meio-dia, e teremos ao longo da semana, de segunda a sexta, e com horários variados, os vídeos de sinopses. Vídeos super rápidos de se assistir, e através deles vocês vão poder conhecer um pouquinho sobre um determinado livro, sem necessariamente saber a minha opinião a respeito dele. Se você só quer saber sobre o que se trata a história, serão nesses vídeos que você vai ter essa informação. Se por acaso eu tiver lido um determinado livro e você quiser saber mais sobre esse livro e também quiser a minha opinião a respeito dele, você então poderá continuar assistindo às resenhas, que é o tipo de conteúdo que eu sempre tenho postado mais aqui no canal. A partir de agora, as resenhas não serão mais o conteúdo majoritário do canal. As resenhas sempre estarão por aqui, porque eu sempre vou continuar lendo para comentar com vocês com mais profundidade sobre um determinado livro. Mas, se você quer uma coisa assim rápida, papum, como eu digo, só para conhecer mesmo a proposta, a sinopse do livro, assista então a esses vídeos curtinhos de sinopse, tá? A thumbnail deles sempre será diferente das thumbnails das resenhas. Então, quando você botar o olho, vai ver que não é uma resenha, que é apenas a sinopse do livro, certo? E sempre a sinopse que a editora divulga. Eu leio, durante a gravação do vídeo, a sinopse que a editora XYZ divulgou. Então, às vezes, quando eu tiver ali essa leitura incrível, escrita por... Não é a minha opinião, tá? Não é Rafael Santana que está dizendo isso. Eu estou apenas repassando para você a informação da editora, tá? Para que vocês não confundam essa questão aí, né? Ah, Rafael está dizendo que o livro é incrível. Não. Só direi isso se for no vídeo de resenha, que aí eu terei lido o livro e vou poder dizer se ele é bom ou não, tá? Quando tiver ali no meio da sinopse algum elogio ao livro, é a editora que está fazendo esse elogio. Eu só estou lendo a sinopse para você, tá bom? Quando for a minha opinião, não vai ser nesses vídeos de sinopse. Vão ser nos vídeos de resenhas, tá? Então, aviso dado. Vou comentar com vocês as leituras que eu estou fazendo, as que eu concluí e uma desistência. Não é a primeira do ano, tá? Eu já desisti da leitura de Planeta dos Macacos. Aquela edição clássica da Aleph. Tem uma edição mais... Minha cachorra, Alessi, ela adora falar junto comigo. Então, tem duas edições lançadas pela Aleph do livro Planeta dos Macacos. Tem aquela edição da capa vermelha, que tem tipo um crânio assim de um macaco, né, na capa, que eu acho muito bonita. E tem uma outra edição toda colorida, né, com um visual assim bem diferente, tipo histórias em quadrinhos, mas é o mesmo livro, tá? A diferença é que a capa vermelha é em capa dura, é uma edição mais caprichada e tudo mais, e também mais cara. E a edição com a capa que lembra arte de histórias e quadrinhos, que é bem colorida, tem uns tons verdes, amarelos e tudo mais na capa, é uma edição brochura, ou seja, capa mole, e teoricamente mais acessível.
A edição com a capa vermelha está disponível no Kindle Unlimited em e-book, e foi por lá que eu li esse livro. Só que aí aconteceu o seguinte, eu estava mais ou menos ali em 39% do livro, e eu decidi abandonar ele. Não porque o livro estivesse ruim, tá? Ele é bem escrito, o autor do livro, que eu esqueci o nome, acho que o primeiro nome é Pierre, o sobrenome que eu não lembro agora. Ele escreve muito bem, porém o livro ele estava sendo narrado, a história era narrada por um personagem que meio que deixou um relato dele, da passagem dele por um planeta, que é governado por macacos e tem macacos inteligentes e como a raça dominante, né? A espécie dominante nesse planeta, enquanto que os humanos são os selvagens e agem lá de maneira bem animalística, né? E são oprimidos por esses macacos, por orangotangos, por chimpanzés, por gorilas. E esse humano estava numa viagem e acabou pousando nesse planeta e acabou se tornando também uma vítima desses macacos. Porque a partir do momento que ele estava ali misturado no meio dos humanos, por mais que ele tivesse inteligência comparada com aqueles humanos ali, que eram completamente animalescos, ele foi tratado pelos macacos como um deles, como um daqueles humanos selvagens. Até onde eu li, ele foi aos poucos conseguindo conquistar a confiança de uma macaca, que eu esqueci agora o nome, não lembro, já faz um tempinho já que eu abandonei essa leitura, e estava por aí, estava mais ou menos aí a história. Eu assisti e gosto muito dos filmes mais recentes da franquia Planeta dos Macacos. Essa abordagem mais atual que tem sido feita nos cinemas. Inclusive tem um novo filme que vai sair esse ano e estou inclusive bem animado para assisti-lo. Então assim, essa leitura para mim não estava me envolvendo. Não que o livro fosse ruim, mas eu não estava conseguindo me conectar com a história e com aqueles personagens. Então eu decidi deixar para lá, porque ainda tinha muita, assim, eu tenho muitas leituras atrasadas. Tanto essas quanto as do Kindle Unlimited. Tem muita coisa boa no Kindle Unlimited que eu quero ler. Então, se eu estiver numa leitura que não está avançando, que eu não estou, sabe, me engajando, e que dificilmente eu vou fazer uma resenha positiva sobre aquela leitura, eu prefiro abandonar aquele livro e passo para outro. Eu fiz isso com o livro Planeta dos Macacos e fiz isso também com essa leitura aqui, Zachary Ing e o Imperador Dragão. Esse livro infanto-juvenil, de fantasia e aventura, lançado aqui no Brasil pela Intrínseca, foi escrito por Shiran J. Zhao. Espero estar acertando a pronúncia aí do nome. Esse livro, no início, eu não estava assim compreendendo muito bem qual era a proposta da história. Tem um menino de mais ou menos ali 12, 13 anos na história, que é o Zachary Ing, que é descendente de chineses. Ele é sino-americano, como dizem, né? Ele tem sangue diretamente chinês, os pais dele são chineses, mas ele viveu a vida inteira nos Estados Unidos. Por quê? Porque todo mundo sabe, né? Todo mundo que acompanha um pouco sobre política e sobre história também, sabe que a China é governada há décadas pelo Partido Comunista. Ou seja, a China é uma ditadura comunista. Por mais que seja uma ditadura comunista modernosa, né, com uma economia muito forte e tudo mais, comparada com outras ditaduras comunistas, como Cuba, por exemplo, que é uma pobreza generalizada. Mas lá tem muita perseguição para quem é contra o governo, para quem quer democracia na China. Então, assim, quem é contra o governo, quem se manifesta contra o governo, quem fala contra o governo, é perseguido e, em alguns casos, é morto. E é o que acontece com o pai do Zachary. A mãe dele, então, foge para os Estados Unidos, vai embora para os Estados Unidos. Só que tem aquelas questões, né? A sua faculdade, o seu diploma lá no seu país não tem a mesma importância aqui nos Estados Unidos, né? E aí ela, por mais que seja formada e tudo mais, em uma profissão muito digna, que eu esqueci agora qual é, mas é uma boa profissão. Lá ela trabalha na Target, acho que é Target, como assim, numa loja de departamentos, ganhando um salário mínimo e vivendo uma vida bem complicada, né? Bem limitada financeiramente falando. E o Zachary vive uma vida normal de um garoto. Ele, inclusive, joga um jogo que tem aqui na história chamado Reino Mítico, que é um jogo de realidade virtual. Ele usa um óculos de realidade virtual. Esse aqui na capa, não sei se vocês vão conseguir ver. Para jogar esse jogo. E aí, no início aqui da história, tem um personagem. Deixa eu encontrar aqui o nome dele, porque é bem difícil o nome dele, tá? Aqui na sinopse deve ter melhor.
que foi imperador da China. O nome dele é Qin Shi Huang. Ele foi um dos imperadores da China, uma das figuras mais importantes da história da China, que, até onde eu vi pela história, ele unificou a China. Teve muitas guerras e tudo mais, ele também teria sido responsável pela construção da muralha da China, pela construção daquele exército de terracota, acho que é terracota, já esqueci, gente. Ele é tão relevante na história como Alexandre o Grande, como Nero, como todos esses conquistadores aí, esses imperadores. Porém, no Ocidente ele não é tão difundido, não é tão ensinado assim nas escolas. E também na cultura e tudo mais. E esse camarada, o espírito dele, na verdade, ele pretendia incorporar no Zachary, que é um descendente direto desse imperador. Porém, como não havia assim, uma magia muito forte no Zachary, ele acaba ficando preso nesse óculos de realidade virtual. Mas, mesmo não possuindo o Zachary, ele consegue se comunicar com o Zachary através desse óculos. Ele fala o tempo inteiro, azucrina o tempo inteiro na cabeça do Zachary. E tem alguns momentos da história em que ele consegue tomar conta do corpo do Zachary. Não apenas esse imperador, essa figura importante da história da China, mas outras também aparecem na história. E tem também seres mitológicos, seres fantásticos, tem demônios e tudo mais, que estão se fortalecendo e estão tentando dominar o nosso mundo. E o Zachary e outros personagens aqui também, tem um menino chamado Simon e uma menina chamada Melissa, que vão ter que lutar contra essas criaturas que vão se manifestando aos poucos ao longo da trama, para impedir aí o fim do mundo, né? Porque tem um malvadão aí, um personagem bem terrível, que inclusive foi também uma figura importante na história da China, que quer fazer coisas terríveis no mundo, né? Quer conquistar o mundo inteiro. Então, a missão desses personagens na história é impedir que os demônios e os seres fantásticos saiam de uma outra realidade, uma outra dimensão ali, e vá para o nosso mundo e acabem conquistando tudo, liderados aí por essa figura terrível, maquiavélica, que é o grande vilãozão aqui da história. Esse livro, ele bebe muito da fonte de Percy Jackson. Até os títulos dos capítulos lembram um pouco os títulos de Percy Jackson, mas não tem a mesma personalidade. Os títulos de Percy Jackson são muito mais carismáticos, né? Muito mais, como é que eu posso dizer, criativos, digamos assim, né? Até a motivação que o Zachary vai ter para entrar de vez na aventura e na responsabilidade que ele vai ter pela frente é a mesma do Percy Jackson. A mãe do Zachary aqui tem o seu espírito, né, a sua alma, aprisionada por um personagem aqui do mal, e ele tem que ir contra o tempo e ajudar esse imperador dragão e outros personagens ali a lutarem contra o mal para que ele consiga resgatar então a mãe. Eu não li o livro até o fim, eu parei, acho que foi na página 126. Não, na verdade é 136. Ou seja, eu li mais ou menos quase metade do livro. O livro tem 345 páginas. E aí eu pensei assim, bom, como eu não vou ler o livro mesmo, né, pelo menos não nesse momento da minha vida, talvez no futuro, quem sabe, deixa eu ver aqui o finalzinho do livro. E não é muito animador o finalzinho, não. Não acontece uma coisa muito feliz aqui no finalzinho do livro, que indica que vai ter uma continuação. Aí mesmo que eu resolvi parar a leitura, porque se eu não estava me entretendo com esse livro, não vou me entreter com a continuação dele também. Então, deixei pra lá, tá? Não significa que o livro seja ruim, eu que não estava me empolgando com a história, tá bom? Talvez um leitor mais ali na faixa etária infanto-juvenil goste do livro. No meu caso, não rolou a química aqui com a história de Zachary Ing. E também toda a questão da mitologia chinesa, que não é do meu interesse. E tem toda a questão da história da China também, que vai sendo abordada aqui e tal, e os personagens com nomes extremamente estranhos. E aí sempre vem uma fichinha catalográfica sobre aquele personagem. E as coisas que foram acontecendo ao longo da história, até onde eu li, também tava, sei lá, tava meio sem graça. No meu ponto de vista, tá bom, pessoal? Talvez um leitor de 12, 13, 14 anos se interesse mais por esse livro do que, no meu caso, um leitor de 30 e poucos anos. Apesar de que, vocês devem ter visto por aí, que eu li 3 livros infanto-juvenis clássicos em sequência e gostei dos 3. Gostei mais de um do que o do outro, mas foram leituras bem satisfatórias. Essa daqui não me cativou, não me convenceu, tá? Então eu deixei esse livro de lado.
Então eu fiz aqui mais ou menos aí uma sinopse, né? Meia boca, porque eu já não lembro tanto assim da trama para trazer os detalhes para vocês e não li o livro até o final. Se você tem interesse em mitologia chinesa, talvez você goste dessa história, tá? Em história da China e tudo mais. Mas, como não é o meu caso, não rolou, tá bom? A leitura que eu concluí 2 leituras, tá? Eu li um livro que foi uma leitura muito satisfatória, um suspense com umas pitadas de terror, chamado O Paciente. Vou mostrar aqui para vocês a capa do livro, que eu li em e-book, através da minha assinatura do Kindle Unlimited. Esse livrinho aqui. A trama, assim, a proposta do livro me lembrou um pouquinho a proposta de A Paciente Silenciosa, porém, o desenrolar da história é completamente diferente, tá? E a maneira também como a história é contada. Foi um livro, assim, que eu gostei demais. É um livro curtinho, tem a versão em e-book tem 196 páginas. E é uma história que não te deixa entediado em nenhum momento. Todo capítulo acontece alguma coisa e vai, aos poucos, construindo o mistério, construindo o suspense. Foi um livro muito bacana, hein? E é também um ótimo livro para alguém que nunca leu um suspense. Se você quer começar a ler suspenses, só que aqui tem uma pitada de terror também, comece por O Paciente. É um livro bem curtinho, a escrita é super fluida, muito boa assim de se ler. Rapidinho você termina a leitura. Eu só não terminei assim, sei lá, em 2 horas, porque eu fui lendo aos pouquinhos durante a rotina do dia. Mas se eu tivesse, sei lá, 3, 4 horas livres, eu teria lido o livro numa tacada só, tá? Porque é uma leitura bem fluida e como a história te prende, você fica ali. Se você tiver tempo para ler o livro até o fim, você vai ler o livro até o fim, vai querer continuar ali até chegar ao final. Não vou falar mais detalhes porque teremos resenha, tá bom? Desse livro. A outra leitura que eu concluí, e foi hoje, estou gravando esse vídeo às 5 horas e 46 minutos da tarde de um sábado, tá? Hoje é dia 23 de fevereiro. E eu terminei, vim lendo no ônibus o finalzinho do livro Os Últimos Jovens da Terra, A Marcha dos Zumbis. Esse livro é o 2º volume dessa série. O primeiro é esse daqui, Os Últimos Jovens da Terra, 4 contra o Apocalipse, que já tem resenha aqui no canal. Foi uma leitura que eu gostei bastante. É uma leitura muito divertida para você iniciar crianças e adolescentes no mundo da leitura, tá? Recomendo bastante. A minha edição, que é de maio de 2023, tem diversos erros de revisão, tá? Não sei se as edições que vieram depois, se a editora Faro fez algumas correções aí, mas tem muitos erros de revisão aqui, tá bom? Mas um leitor atento, assim, com essas questões de texto e tudo mais, que vai se incomodar com isso. O que é o meu caso. Mas é um livro muito bacana, todo ilustrado. E as ilustrações são muito bacanas, muito divertidas também. E muito bem feitas, né? O livro sem essas ilustrações, eu acho que não teria a menor graça, tá? A alma do livro é a história também, mas as ilustrações dão vida para esse livro. Tem o vídeo de resenha, tá bom? Vou deixar no card para você que estiver interessado assistir a resenha desse livro. E teremos também resenha, tá? Porque foi uma leitura muito divertida, gostei a beça desse livro. Então teremos resenha de Marcha dos Zumbis. Vou falar só o título desse livro aqui, né? Porque Os Últimos Jovens da Terra é um nome de saga, de série, muito comprido. Para ficar se falando assim o tempo inteiro nos vídeos. Então, se você está interessado em conhecer mais sobre esse livro, sobre essa série, aguarde o vídeo da resenha, tá bom? Mas continuando na mesma pegada, é um livro muito divertido, com bastante aventura, com bastante ação também. Tem mensagens também muito legais aqui intrínsecas na história. E as ilustrações continuam sendo de primeira categoria. Aqui tem um exemplo. Acabei dando um spoilerzinho aí pra vocês, né, do livro, mas tudo bem. Tem um personagem novo aqui que vai causar bastante, né? Deixa eu mostrar pra vocês. Ele está bem no comecinho do livro. Peraí. Esse camarada aqui. Bom, não vou falar mais nada, tá? Aguardem a resenha de A Marcha dos Zumbis.
E agora eu vou comentar com vocês sobre o livro que eu comecei a ler, tá bom? Eu comprei ele em e-book, mas se você gosta de livros de aventura, com uma pitada de fantasia, eu te aconselho a comprar a edição impressa, porque é muito bonita a edição impressa desse livro. Deixa eu mostrar a capa aqui para vocês. É esse daqui, ó. O Cavaleiro Fantasma. Publicado pela editora seguinte e escrito por Cornélia Funke. E até o momento eu estou gostando da leitura desse livro. Estou bem no comecinho, acho que eu estou no capítulo 4 de O Cavaleiro Fantasma. Fala sobre um menino que vai ter que passar a estudar num internato. Que ele não gosta nem um pouco, né? Porque ele meio que foi mandado para lá de forma forçada, por causa do novo amor da vida da mãe dele. Inclusive ele reclama bastante, né, no início do livro, desse personagem, desse camarada aí que vai tomar o lugar dele, né? Porque o garoto aqui da história, o John, ele era o homem da casa. E agora que a mãe arrumou um novo marido, não é mais. Foi substituído aí. E ele é enviado para o internato, e a partir da ida dele para esse internato, que é num local ali da Inglaterra bem histórico, que existe há muitos e muitos anos, o local da escola, inclusive, foi fundado em 1522, alguma coisa assim. Alguma data aí próxima dessa daí. Então, ele começa, numa determinada noite, a ver fantasmas de cavaleiros, que, teoricamente, foram enforcados. E eles são bem tenebrosos, assim, bem assustadores, e estão querendo fazer alguma maldade com ele. E aí a história, até onde eu li, está bem bacana, está divertida. Vamos ver até o fim dela qual vai ser a minha opinião a respeito dela. As leituras que eu pretendo começar, assim que eu terminar a leitura de O Cavaleiro Fantasma, são de 2 livros. Eu não peguei eles aqui, mas vocês conhecem eles de cor, né? Que é o livro A Empregada e Fahrenheit 451. Depois que eu terminar a leitura de O Cavaleiro Fantasma, são essas 2 leituras que eu irei iniciar, certo? Então é isso. Esse foi o vídeo de leituras atuais aqui do canal Livro na Veia. E também foi meio que uma resenha de Zachary Wing e também algumas explicações sobre os vídeos de sinopse que estão saindo aqui no canal para que você possa conhecer livros sem assistir um vídeo de 20 minutos. E sem, assim, ter a minha opinião atrelada àquela apresentação do livro. Uma maneira mais rápida de conhecer diversas histórias bem bacanas. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço para você que viu esse vídeo até aqui, que deixou o seu like, que já é inscrito aqui no canal. A gente se vê então nos próximos vídeos aqui do Livro na Veia. Tchau!